Eu amava minha avó. Ela costumava assar biscoitos para mim, do tipo com pedaços de chocolate. Quando minha mãe disse que eu não podia mais os comer, minha avó ainda os assava e me deixava comer antes de minha mãe voltar do trabalho. À noite, minha avó costumava ler histórias para eu dormir. Não aquelas histórias de contos de fadas bobas. Minha avó me contava histórias de fantasmas. Elas eram sangrentas e grotescas, acima de tudo, empolgantes. Ficávamos acordados à noite e conversávamos por horas a fio. Ela era como minha melhor amiga. Minha mãe vivia gritando comigo e reclamando de cada coisinha que eu fazia. Minha avó sempre me defendia. Sempre que minha mãe dizia que eu tinha que fazer minha lição de casa, minha avó sempre me ajudava, e às vezes até fazia a lição de casa para mim. Mesmo que minha avó não tivesse um emprego, ela sempre me comprava presentes. Tudo que minha mãe e meu pai faziam era reclamar de como não tínhamos dinheiro e como tudo custava caro, e como eu precisava me comportar. Minha avó nunca dizia uma palavra ruim sobre mim. Mas o que eu mais gostava na minha avó era que ela nunca me punia como minha mãe e meu pai faziam. Ela me deixava fazer o que eu queria. Às vezes, minha mãe e meu pai me trancavam no meu quarto, mas quando saíam, minha avó vinha me soltar. Essas são as razões pelas quais eu amava minha avó mais do que qualquer outra pessoa no mundo inteiro. Todos os dias, eu corria para casa depois da escola para ver que tipo de biscoitos ou guloseimas minha avó tinha para mim. Então, um dia, tudo mudou. Foi o dia em que descobri que não haveria mais biscoitos, não haveria mais histórias de fantasmas e não haveria mais diversão. Porque quando cheguei em casa naquele dia e abri a porta da frente, minha avó estava deitada no fundo da escada. Ela parecia um boneco quebrado. Seus braços e pernas estavam para fora em ângulos estranhos e sua cabeça estava torcida para trás. Seus óculos estavam quebrados e ela apenas me encarava, mas era como se ela não estivesse realmente me vendo. Tentei sacudi-la para ver se ela se levantaria, mas ela estava rígida como um pedaço de madeira e seu corpo estava frio como gelo. Não importa o quanto eu a sacudisse, ela simplesmente não se levantava. Eu sabia que estava ruim quando não conseguia ouvir o coração dela batendo. Tentei ouvir com mais força, mas ainda assim não conseguia ouvir nada. Não me lembro de muito depois disso. Apenas fiquei sentado e esperei minha mãe e meu pai chegarem em casa. Eles começaram a chorar e chamaram a polícia. Mais tarde, alguns homens vieram buscar minha avó. Ouvi dizer que ela caiu da escada. Depois que minha avó se foi, as coisas começaram a piorar. Minha mãe chorava o tempo todo e meu pai começou a beber. À noite, eu os ouvia discutindo. Meu pai reclamava da minha avó. Ele dizia que ela me estragava. Eu nunca gostei do meu pai. Ele sempre foi mau, e a bebida parecia torná-lo ainda mais cruel. Às vezes, quando eu fazia algo de errado, meu pai me batia e me mandava para o meu quarto. Eu não gostava daquilo. Comecei a desejar que minha avó estivesse lá para que as coisas pudessem voltar a ser como eram antes. Minha mãe não falava muito e parou de trabalhar. Às vezes, ela me levava para dar uma volta de carro, e no caminho de volta, geralmente íamos visitar minha avó no cemitério. Uma noite, meu pai saiu tarde e minha mãe estava na cama chorando. Eu saí de casa sorrateiramente e fui para o cemitério. Levei meu balde e minha pá comigo e o meu carrinho pequeno. Minha mãe tinha me levado para visitar minha avó tantas vezes que foi fácil encontrar o túmulo dela. Comecei a cavar e cavar. Era um trabalho realmente difícil, mas eu não me importava. Eu só enxugava o suor da minha testa e continuava cavando. Levou muito tempo para desenterrar o caixão e, quando finalmente o abri, minha avó não parecia muito bem. Ela não parecia bem de jeito nenhum.
Seus olhos tinham desaparecido e sua pele estava toda enrugada e marrom. Seus lábios estavam puxados para trás e parecia que ela estava sorrindo para mim. Eu podia dizer que ela estava contente por eu tê-la desenterrado e eu sabia que, se a levasse de volta para casa, ela começaria a se sentir melhor em pouco tempo. Decidi manter minha avó no meu quarto para poder estar com ela o tempo todo. Naquela noite, tivemos uma longa conversa e ela me contou muitas histórias. Ela me contou tudo sobre o que tinha feito enquanto estava longe. Eu lhe contei como meu pai tinha ficado realmente cruel, e ela disse que sabia o que fazer com ele. Tivemos que ser silenciosos quando ouvi meu pai chegar em casa. Ele estava subindo as escadas como costumava fazer depois de beber. Ele fez tanto barulho que deve ter acordado minha mãe. Poucos minutos depois, ouvi minha mãe e meu pai brigando, e foi pior do que nunca. Então, ouvi minha mãe gritando. Corri para o quarto deles e vi meu pai batendo em minha mãe com um cinto. Depois, ele começou a estrangulá-la. Antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, minha mãe parou de se mover e meu pai começou a dizer para ela se levantar e parar de fingir. Ele a sacudiu e sacudiu, mas ela ainda não se levantou. Então ele me viu parado na porta. "O que você quer, seu pequeno pestinha?" ele disse. "A vovó não vai gostar disso", respondi. "Do que você está falando?" ele perguntou. "A vovó tinha razão sobre você", eu disse. "Você nunca foi bom e só vai piorar. A vovó está no meu quarto agora e ela sabe o que você fez." Eu não acho que ele acreditou em mim, mas teve que ver por si mesmo. Ele me empurrou para o lado e entrou furioso no meu quarto. Foi quando meu pai teve o susto da vida dele. Minha avó estava empilhada, os pedaços em cima de minha cama, sorrindo para ele. "Meu Deus!" ele exclamou. Minha avó já tinha me dito o que fazer com meu pai. Ela até me disse em qual gaveta estava o cutelo. Enquanto minha avó manteve meu pai distraído, consegui me aproximar por trás dele. Depois de ter desmembrado o corpo do meu pai, minha avó sorriu para mim e disse o quão inteligente eu era. "Obrigado, vovó", eu disse. "Mas essa foi sua ideia. Você é inteligente." Depois disso, foi só eu e minha avó. Foi ainda melhor do que antes. Nós nos divertimos muito juntos, e não havia ninguém por perto para nos incomodar. Ficamos acordados a noite toda e conversamos, e minha avó me contou histórias de fantasmas. Havia um casal de idosos que havia contratado uma nova empregada para ajudar em sua casa. A esposa tinha uma enorme coleção de bonecas, e a empregada era encarregada de limpá-las uma vez por semana. Então, uma vez por semana, a empregada entrava na sala onde as bonecas eram guardadas e olhava para elas com desgosto. Ela odiava bonecas. Enquanto estava limpando, ela encontrou uma boneca particularmente estranha. Era uma boneca que falava e tinha um cordão atrás. A empregada estava interessada e puxou o cordão. A boneca disse: "Olá." A empregada puxou o cordão novamente. "Eu amo minha mamãe", disse a boneca. A empregada colocou a boneca de volta e continuou a limpeza. Algumas semanas depois, enquanto limpava as bonecas, a empregada derrubou acidentalmente uma delas. Ela se quebrou assim que atingiu o chão. A mulher idosa ouviu o som e foi investigar. Quando entrou na sala e viu a boneca quebrada, uma expressão muito triste apareceu em seu rosto. A empregada notou isso rapidamente e disse: "Sinto muito. Não era minha intenção quebrá-la. Não farei isso de novo." A mulher idosa olhou para sua boneca triste e quebrada e disse à empregada que ela só poderia manter o emprego se prometesse ser extremamente cuidadosa com as bonecas. A empregada concordou. No dia seguinte, o casal de idosos deixou a empregada sozinha enquanto saíam para fazer algumas tarefas.
A empregada estava de tão mau humor que negligenciou suas tarefas. Enquanto estava na cozinha, aproveitando alguns dos chocolates caros do casal, a empregada teve uma ideia malévola. Ela lentamente se dirigiu à sala onde as bonecas eram guardadas. Ela pensou por um momento sobre o quanto a mulher idosa estava triste com sua boneca quebrada. A empregada pegou uma boneca e disse: "Ela deve realmente amar essas bonecas", e jogou a boneca no chão. Ela se quebrou, e a empregada sorriu. Ela adorava a sensação de quebrar bonecas. Algo sobre o som da queda a agradava. Ela jogou mais e mais bonecas no chão. Ela ainda estava em seu frenesi de destruição de bonecas quando o casal de idosos voltou para casa. A mulher idosa correu para suas bonecas quebradas. Ela olhou para a empregada com uma expressão de raiva e perguntou: "O que você está fazendo?" O marido, vendo a esposa tão chateada, disse imediatamente à empregada que ela estava demitida. A empregada coletou suas coisas e saiu em um estado de espírito ainda pior. Ela estava tão furiosa que naquela noite ela voltou sorrateiramente para a casa do casal de idosos. Sabendo que eles estariam profundamente dormindo, ela se dirigiu à cozinha, encontrou a maior faca que pôde e se dirigiu ao quarto. Na manhã seguinte, a empregada voltou para casa e agiu como uma espectadora inocente, dizendo à polícia que trabalhava para o casal. Ela interpretou o papel da vítima desolada que havia perdido bons amigos. Ela disse à polícia que o casal de idosos eram pessoas amorosas, gentis e atenciosas, e ela não tinha ideia do motivo pelo qual alguém iria querer os matar. Nesse ponto, ela entrou lentamente na casa, dizendo que gostaria de ter certeza de que ninguém havia quebrado a preciosa coleção de bonecas da mulher idosa. Quando chegou à boneca que falava, ela pegou e puxou o cordão. "Olá", disse a boneca. Ela puxou o cordão novamente, e a boneca disse: "Por que você matou minha mamãe?" A empregada ficou horrorizada. "O que você acabou de dizer?" "Por que você matou a mamãe?", perguntou a boneca. A empregada encarou em choque. Ela continuou a puxar o cordão. "Por que você matou a minha mamãe?" "Ela era uma mamãe boa. Eu a amava muito." "Por que você matou a minha mamãe?" A empregada olhou para a boneca. Ela não podia acreditar que isso estava acontecendo. "Você matou a minha mamãe", a boneca gritou. A empregada jogou a boneca no chão e fugiu da casa. Na manhã seguinte, a empregada foi encontrada morta em sua cama. Em seus braços estava a boneca que falava. Quando os investigadores puxaram o cordão nas costas da boneca, ela continuou repetindo: "Ela matou a minha mamãe. Ela matou a minha mamãe. Ela matou a minha mamãe."